E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos para nossa terceira aula do nosso projeto Aprovação Concurso da FUNAI. Pessoal, sou o professor Grayson, fui coordenador na FUNAI, trabalhei ali uns 3, 4 anos na FUNAI e estou aqui, pessoal, nesse projeto para garantir a aprovação, tá, pessoal? Então, vamos aí, uma grande oportunidade, muitas vagas, oportunidade de se tornar servidor público federal. Beleza, pessoal? Bora lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, porque o Brasil assumiu compromisso nessa convenção, nos artigos dessa convenção, tá, pessoal? Então tá aí uma convenção importante para garantir direitos aos indígenas, beleza, pessoal? Então tá aí mais um conteúdo para as nossas aulas. Beleza, pessoal? Então bora lá? Mas antes, pessoal, essa aula aqui, tá? É um apanhado daquilo que é importante para o concurso, mas o material completo, com mais questões, mais comentários, tá? Já está disponível na plataforma do Soma Concursos, pessoal. Bora lá, pessoal? Bora ser aprovado? Bora ser aprovado? Vem comigo, bora lá. Pessoal, tá aí, Convenção 69 da OIT, tá, pessoal? Quem quiser me seguir nas redes sociais, tá? Responderei o quanto antes qualquer dúvida, estou à disposição. Pessoal, bora lá, pessoal, sem muitas delongas. Pessoal, a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, tá? É a 169, é um tratado internacional adotado pela Conferência Internacional do Trabalho da OIT em 1989, tá? Então, pessoal, o que que é isso aí? O que é essa convenção? Pessoal, essa convenção, ela baseia-se no respeito às culturas e aos modos de vida dos povos indígenas, beleza? E reconhece o direito deles à terra e aos recursos naturais e a definir suas próprias prioridades para o desenvolvimento, tá? Então, pessoal, um pilar fundamental da convenção é as consultas aos povos indígenas. Tudo aquilo, uma política de desenvolvimento, uma política pública ligada à saúde e educação, um empreendimento que vai ser construído que vai afetar os povos indígenas, um procedimento, uma legislação, tudo que afeta os povos indígenas, eles têm que ser consultados, tá, pessoal? Então isso daí é muito importante porque traz os reais interessados, que os povos indígenas, para discutir, tá? Qual é a ideia? É que tudo aquilo que for afetar os indígenas não venha de cima para baixo, mas seja discutido com eles participando, beleza, pessoal? Então vocês vão perceber, tá, que a muitas coisas que estão na Convenção 69 têm ressonância, tem concordância com o que está na Constituição Federal de 88. Então perceba, pessoal, que a nossa Constituição ela é muito atual quando se fala em direito dos povos indígenas, tá? Então tem muitos pontos de convergência entre a Constituição, o que diz a Constituição de 88 e os artigos da Convenção 69 da da OIT. Tá, pessoal? Então aqui, pessoal, eu vou comentar sobre a OIT 169, vou trazer alguns artigos, tá? Vamos fazer questões sobre esse tema, tá? Na nossa aula completa, lá na plataforma Soma Concurso, eu trouxe aí todos os artigos, comentando sobre todos os artigos, tá, pessoal? Então, bora aí, bora avançar, pessoal. Então, pessoal, essa convenção, a OIT 169, ela busca superar práticas discriminatórias, tá? Então, busca aí superar essas práticas discriminatórias que afetam os povos indígenas e assegurar que eles participem na tomada de decisões, tá? Então, tudo aquilo que for impactar a vida dos povos indígenas, eles têm que ser consultados, eles têm que fazer
eles têm que integrar no processo de discussão, tá? E outra questão importante da 169 é que os governos que assumem esse compromisso devem adotar medidas especiais, tá? Medidas especiais para garantir uma igualdade efetiva entre os povos indígenas e todos os outros setores da sociedade. Pessoal, quando ele fala medidas especiais, não está dando privilégios aos indígenas em contraposição aos não indígenas, não. É uma forma de que os direitos sejam adequados aos povos indígenas. Então, imagina só, adotar a mesma política pública de educação dos não indígenas, se aplicar a mesma política pública de educação aos indígenas, talvez isso não seja adequado aos povos indígenas, tá? Então tem que ser medidas especiais, tem que ser políticas públicas diferenciadas que atendam aí às particularidades dos povos indígenas, tá certo? Então, uma política pública de saúde, a mesma política pública de saúde se aplicar a mesma política pública dos não indígenas se aplicar aos indígenas, talvez não surta efeito, tá? Então tem que ser medidas especiais, tá? E isso não quer dizer privilégios aos indígenas, não. É tratar os diferentes na altura na medida das suas diferenças. Beleza, pessoal? Bora lá. Pessoal, a nova convenção, né, que é a 169, assegura aos povos indígenas igualdade de tratamento e de oportunidades no pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Tá? Então, os mesmos direitos, as mesmas garantias, as mesmas liberdades garantidas aos não indígenas têm que ser garantidas aos indígenas. Tá? Então, é uma igualdade de tratamento de oportunidades, tá? Então a Convenção 69 quer colocar aí em paridade indígena e não indígena em questão de direitos, de liberdades, tá? Então é uma forma de eliminar, tá, discriminações entre os indígenas e não indígenas, tá? Então é uma igualdade, tá? Os mesmos direitos garantidos aí aos indígenas, aos não indígenas tem que ser garantidos aos não indígenas, tá? Mas medidas especiais, medidas que atendam às peculiaridades cultural dos indígenas. Beleza, pessoal? Bora lá. Pessoal, a convenção insta os governos a garantir a esses povos os direitos e princípios fundamentais do trabalho, tá? E as mesmas condições de trabalho decente e justiça social desfrutadas pelos demais trabalhadores, tá? Aqui falando dos não indígenas, como o direito à igualdade de tratamento de oportunidades, à liberdade sindical, tá? E ao reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva e de não estarem sujeitos por dívida a trabalho forçado ou escravo, assim como a proteção de suas crianças contra quaisquer formas de exploração. Pessoal, uma questão interessante, quando fala da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Convenção 69 da OIT, não trata somente de questões trabalhistas, tá? Trata de questões de saúde, educação, direito agrário, educação, enfim, previdenciário. Então, antes da gente se adentrar mais ainda na convenção, já vamos eliminar essa ideia de que a convenção trata somente de questão do trabalho. Não. Trata de diversos outros direitos sociais. Beleza, pessoal? Bora lá. Então, bora lá, pessoal. A OIT, tá? Ela foi promulgada no Brasil em 2004. Tá? Então, por meio desse decreto 5.051, em 2004, o Brasil assumiu o compromisso desse tratado internacional. Tá? Então, pessoal, a Convenção 69 da OIT, ela foi recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro com status de supralegal. Por que supralegal? Pessoal, porque é um tratado internacional de direitos humanos, tá?
direitos, liberdades fundamentais, tá? Então, quem estudou lá em Constituição, tá? A pirâmide de Kelsey, vê que nós temos a Constituição Federal, né, no topo da pirâmide, e embaixo nós temos os outros, o ordenamento, as outras, lei, enfim, as outras instâncias do das legislações ali. Então, se o Brasil recepciona um tratado internacional de direitos humanos e o tratamento dado ali, a votação é como emenda constitucional, ele vai estar no mesmo patamar que a Constituição Federal. Só que nesse caso, a Convenção 69, ela não passou, não foi aprovada na forma de emenda constitucional. Tá? Então, nesse caso, elas recebem esse status de super legal. Ela não foi recepcionada no Brasil como na mesma forma que é adotado numa emenda constitucional, tá? Porque aqui foi adotado por um decreto, tá? Então, nesse caso, por ser um tratado internacional de direitos fundamentais, direitos humanos, ela fica como supralegal, ou seja, abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis. Então, tá aí o status de supralegal, pessoal. E outra coisa, pessoal, ela tem a aplicabilidade imediata, tá? Porque lá no artigo 5º, no parágrafo 1º, fala o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? Então, a Convenção 69 da OIT tem aplicabilidade imediata. Tá certo, pessoal? Bora lá, pessoal. Pessoal, a Convenção 69, ela se aplica a quem? Pessoal, ela se aplica aos povos tribais e indígenas, tá? Olha só, a convenção aplica-se aos povos tribais em países independentes cujas condições especiais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial, tá? Sobre os indígenas. Aos povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for a sua situação jurídica, conservam todas as suas propriedades, as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou parte delas. Tá, pessoal? Então, a Convenção 69, ela se aplica aos povos tribais e aos indígenas. Então, povos tribais é bastante amplo, né? E se reconhece os povos tribais aí conforme as suas condições sociais, culturais, econômicas, tá? Isso aí se envolve ribeirinhos, comunidades quilombolas, tá? Então, a Convenção 69 se aplica aí a toda esses povos, tá, pessoal? Então, quebradeira de coco, essas comunidades quilombolas, ribeirinhos. Beleza, pessoal? Bora lá? Bora avançar? Pessoal, a Convenção 69, tá? Ela define principalmente 3 critérios fundamentais para determinar os grupos aos quais ela se aplica. Olha só. A existência de condições sociais, culturais e econômicas diferentes de outros setores da sociedade nacional. Então aqui envolve os indígenas, os tribais. Por quê? Porque são povos aí que têm condições sociais diferentes, culturais, econômicas, tá? Distinto aí do restante da sociedade nacional, tá? A presença de uma organização social regida total ou parcialmente por regras e tradições próprias, tá? E a autoidentificação entendida como a consciência que tem o grupo social de sua
identidade tribal, tá? Só eu vou falar mais à frente sobre a consciência de sua identidade, tá? É a autoidentidade. Então, se a pessoa se reconhece como indígena, pertencente a uma comunidade tribal, e ela é reconhecida, então ninguém pode falar se ela é ou não é. A própria pessoa tem que ter esse auto-reconhecimento, essa auto-identidade, que é a consciência de identidade. Olha só, pessoal, bora ver sobre isso. Olha só. A consciência de identidade indígena ou tribal, tá? Olha só. A consciência de identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção, tá? Então, pessoal, não é o Estado que vai definir quem faz parte dos povos tribais indígenas. Não, é a consciência da sua identidade, é o auto-reconhecimento, tá? É a auto-identidade, tá? Então ninguém, especialmente o Estado, não é que define quem é indígena, quem não é, tá? É uma auto-identidade, beleza? Então, pessoal, os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantia o respeito pela sua integridade, tá? Então tá aí o Estado como protagonista na defesa dos direitos dos povos, na garantia e respeito à integridade dos povos indígenas e tribais. Beleza, pessoal? Então, pessoal, tá aí, né? Como eu já disse anteriormente, né? Essas medidas especiais, né, que são necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. Beleza? E outra coisa que é fundamental, né? Essas medidas especiais não podem ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos interessados, tá? Então, os indígenas, os povos tribais, na Convenção 69, eles são protagonistas nas suas próprias decisões. Então, o Estado tem que respeitar, tá, a, os desejos, as motivações dos povos indígenas, tá? Então, os indígenas sempre têm que ser consultados, tá? Sempre, nunca de cima, as decisões nunca podem vir de cima para baixo, mas sim respeitando os desejos dos povos indígenas. Eles têm que ser consultados, há uma consulta livre, prévia e informada, tá? Bora lá, pessoal. Pessoal, como eu disse, né, o direito à consulta prévia, livre e informada, tá? Que está prevista aí no artigo 6º da Convenção. Ele fala o seguinte: consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Então, pessoal, como eu já disse anteriormente, tem que ser uma consulta prévia, livre e informada de tudo aquilo que for afetar a vida dos povos indígenas, tá? Por que tem que ser prévia, livre e informada? Então, se vai construir uma rodovia e vai afetar, os indígenas têm que ser ouvidos, consultados previamente, entendeu? Então, toda essa questão. E outra coisa importante é procedimentos adequados. Olha só o que fala o slide. A convenção trata ainda da consulta aos povos interessados mediante procedimentos apropriados. Por quê, pessoal? Não adianta eu chegar numa aldeia indígena que nem todos dominam a língua portuguesa e chegar ali com material somente em língua portuguesa. Não, tem que ser adequado de modo que o que se leva, o que se está sendo consultado, seja entendido e compreendido por todos, para que todos possam fazer parte dessa consulta, tá? Então, por isso que tem que ser procedimentos adequados. E outra coisa importante, que cada indígena, cada comunidade indígena,
cada etnia tem o seu protocolo de consulta, né? Então imagina só, vai ser realizado, enfim, vai se fazer uma consulta aos povos indígenas de uma determinada comunidade. Só que vai ser feito numa época em que os indígenas se deslocam para outras áreas, ou seja, saem das suas aldeias por um período para fazer alguma agricultura, pesca, enfim, passar alguns dias fora da aldeia, uma caça coletiva, enfim, não sei. São diversos motivos. E chega lá, tá, os consultores para, enfim, especialistas para fazer uma consulta. Não, tem que respeitar o modo de vida dos indígenas, tem que ir na época correta, na época em que os indígenas vão estar ali, tá? E que isso não atrapalha a dinâmica cultural dos povos indígenas. Então tem que ser de procedimentos apropriados, pessoal, na língua que os indígenas vão compreender. Pode utilizar métodos adequados para que eles possam compreender, tá? Então essa é a ideia, não é apenas chegar a consultar com a língua portuguesa ali. Não, tem que ser procedimentos adequados, procedimentos que atendam às peculiaridades local, tá? As peculiaridades locais, tá? Olha só, ou seja, a OIT 169 trata da importância de realizar uma consulta livre, prévia e informada, tá? Então, sempre que alguma obra, ação política ou programa for ser desenvolvida, afete aos povos indígenas. Beleza, pessoal? Bora lá, pessoal, bora avançar. Como eu disse, pessoal, os indígenas são protagonistas, né? Então, eles têm o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, tá? Então, tudo aquilo que for afetar suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, tá? Tudo aquilo, né, que for afetar a sua economia, a sua vida social, cultural, eles têm que ser protagonistas, eles têm que ser ouvidos, tá? Eles têm que eles próprios escolher as suas prioridades, tá? Então, pessoal, aqui traz essa ideia de que os indígenas, a ideia da superação que o Estado tem que tutelar os indígenas, tá? Então, isso é algo superado. Os indígenas, eles têm autonomia, eles têm capacidade por conta própria de tomar decisões que vão afetar a vida deles. Então aquela ideia das constituições anteriores, que inclusive está no próprio Estatuto do Índio, que os indígenas eles são tutelados do Estado. Não, isso é algo superado, tá? Os indígenas eles são legítimos, eles têm capacidade civil, eles são os próprios senhores das suas decisões, eles têm total consciência, plena condição de tomar decisões de tudo aquilo que afete as suas vidas, tá? Então, os indígenas são protagonistas nas decisões daquilo que afete as suas vidas. Então, a ideia de tutela, do Estado tutelar, o Estado tomar as decisões pelos indígenas, isso é algo ultrapassado, algo que já foi abolido, tá? Depois da Constituição de 88, beleza, pessoal? Pessoal, uma outra coisa interessante aqui se trata das sanções penais, tá? Lembra que eu falei que a Convenção 69 não trata somente de questões trabalhistas? Trata também de questões previdenciárias, meio ambiente, direito de terras indígenas, educação, saúde, direitos sociais diversos. E também trata, pessoal, da questão penal. Olha só, quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros dos povos mencionados, deverão ser levados em conta as suas características econômicas, sociais e culturais. Tá? E deverá dar preferência a tipos de punição outras que o encarceramento. Então, o juiz, quando for aplicar multa ao indígena, tá? Com base na legislação geral, tem que levar em consideração aí as características econômicas, sociais, culturais, tá? Ao aplicar a penalidade, tá, pessoal? E sempre dá preferência a outras punições, tá? Que o encarceramento.
Beleza, pessoal? Então, o encarceramento é uma ideia que você tira o indígena do convívio da sua comunidade ali. Então, esse é um caráter em último caso, tá, pessoal? Então, tá previsto aí na 169. Pessoal, o Estado, tá? Ele precisa garantir meios, mecanismos, tá? Para garantir que os indígenas tenham acesso às terras, daquelas terras que eles reivindicam, tá? Então, o Estado ele tem que ter mecanismos aí, lá na FUNAI, né? Tem ali coordenação que trata exatamente dessa questão das reivindicações de terras, tá? Que trabalha no processo demarcatório. Então, o Estado ele tem que ter mecanismos jurídicos aí e administrativos também para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. Tá? E os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nessas terras deverão ser especialmente protegidos. Tá? Então, quando o Estado, né, as forças de segurança combatem ilícitos em terras indígenas, garimpo, desmatamento ilegal, caça, pesca ilegal, o Estado está garantindo o usufruto exclusivo dos recursos naturais das terras aos indígenas, o que está previsto na Constituição e também aqui na Convenção 69, né, quando ele fala que o Estado deve garantir, proteger, né, tomar medidas para garantir, tá, o direito dos indígenas sobre os recursos naturais nas terras indígenas. E outra questão de proteção das terras indígenas também, o Estado, né, as leis devem aplicar sanções apropriadas quando toda intrusão não autorizada nas terras indígenas, tá? Então, pessoal, aqui é a ideia de garantir o usufruto exclusivo aos indígenas. Então, pessoal, percebo que lá no início eu falei dessa convergência do que dita a Constituição de 88 e a Convenção de 169, com palavras diferentes, obviamente, mas quer dizer a mesma coisa. Então, o Estado tem que garantir aos indígenas o usufruto exclusivo. E a Convenção 69 fala que tem que definir leis para prever sanções apropriadas por qualquer intrusão não autorizada nas terras indígenas. Tá? Então, invasão garimpeiro em terra indígena, exploração seletiva de madeira, desmatamento, enfim, grilagem e tal, tudo isso é uma intrusão ilegal nas terras indígenas e o Estado tem que combater para garantir o usufruto dos indígenas sobre as terras que eles ocupam tradicionalmente, beleza? E outra coisa, a convenção tá aqui que o Estado tem que garantir, tá, que os membros interessados possam adquirir educação em todos os níveis, tá, pessoal? Tá? Desde o infantil até o ensino superior, tá? E lembrando, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional. E outra coisa importante, todos os programas, serviços de educação destinados aos povos indígenas deverão ser elaborados com a participação dos povos indígenas, tá? E que esses programas valorizem a cultura indígena, a língua materna, tá? Beleza? Bora lá, pessoal. Olha só, sempre que for viável, deve ensinar as crianças dos povos interessados a ler e a escrever na sua própria língua materna, língua indígena, no caso, ou na língua mais comumente falada no grupo a que pertençam, tá? Então, pessoal, aqui percebam a ideia de valorização da língua indígena, tá? Olha só, deve, sempre que for viável,
deve-se ensinar às crianças dos povos interessados a ler e escrever na sua própria língua indígena, ou na língua mais comumente falada no grupo a que pertençam, né? Quando isso não for viável, olha só, as autoridades competentes deverão efetuar consultas com esses povos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir esse objetivo. Tá? Então a Convenção 69 ele traça aí a base. Sempre que for viável, ensinar na língua materna, na língua indígena. Tá? Se não for viável, consulta os indígenas para ver qual é a medida a ser adotada. Então perceba, pessoal, que a própria Convenção 69 ela deixa margem para os indígenas serem consultados, o que é algo que ela já defende bastante, né? Sempre os indígenas devem ser consultados naquilo que afetarem as suas vidas. Beleza? E também, pessoal, deve-se adotar medidas para que os indígenas consigam dominar a língua nacional. É uma forma, pessoal, quando se garante que os indígenas tenham acesso à sua própria língua indígena, a língua materna, é uma forma de respeitar a língua indígena, a sua cultura. Mas, ao mesmo tempo, garantir que os indígenas tenham acesso à língua, falar a língua nacional. Porque daí dá condições de igualdade aos indígenas, de se eles quiserem entrar no nível superior, trabalhar, né, na sociedade dos não indígenas. Então é uma forma de garantir condições de igualdade dos indígenas e não indígenas. Beleza? Condições de igualdade, tá? De oportunidades. Então, pessoal, trazendo aí, pessoal, perceberam que tem muitos pontos de convergência entre a 169 e a Constituição atual, como eu já disse. Tá? Uma outra coisa importante é que quando o Brasil, lá em 2004, no Decreto 5.051, recepcionou no seu ordenamento jurídico esse tratado internacional, tá, de direitos fundamentais, ele recepcionou, então ele tem que garantir. Né? Então tem o status supralegal, abaixo da Constituição Federal e acima das leis. E uma coisa importante aí que da 169 é que é uma forma de garantir, reforçar o que já está na Constituição. Até o Brasil ele recepcionou a 169, né? Então ele tem esse compromisso com os termos, com os artigos que são na 169. Então, os artigos da 169, eles reforçam, tá? Reforça a interpretação dos direitos sociais dos indígenas que já estão na Constituição, tá? Então, olha só. Então, por exemplo, a Convenção 69 da OIT pode ser utilizada para auxiliar na interpretação sobre a oportunidade, o procedimento e os efeitos da obrigação contidos no artigo 231, parágrafo 3º, que obriga o Congresso Nacional a ouvir as comunidades indígenas afetadas no processo de autorização para aproveitamento dos recursos hídricos e minerais em terras indígenas. Então, pessoal, a Convenção 69 vinha aí para reforçar o que, inclusive, já está na Constituição de 88, tá? Então, tem esse caráter aí que é muito importante, tá? E aí, pessoal, a Convenção 69 da OIT é o mais abrangente marco internacional que garante direitos dos povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, tá? E olha só, a 169 ela efetiva, garante aí direitos sociais, territoriais, a saúde, educação, seguridade sociais, condições de emprego, tá? Então percebam, pessoal, a diversidade de direitos sociais que a Convenção 69 trata, tá? Não é somente questões de trabalho, tá? Pessoal, agora bora fazer algumas questões, tá? Questões de concurso aí que tratam da Convenção 169. Beleza, pessoal? Bora aí? Bora dar uma outra revisada? Bora lá. Banca IDECAN 2017. Nos termos da Convenção 169 da OIT, é incorreto afirmar que, letra A, quando sanções penais
sejam impostas, deve-se dar preferência a tipo de punição outras que o encarceramento. B. A lei deverá proibir a imposição a membros dos povos interessados de serviços pessoais obrigatórios de qualquer natureza. C. Os governos prescindem de adotar medidas de preservação do meio ambiente dos territórios habitados pelos indígenas. D. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam compreender e fazer compreender em procedimentos legais. E deve-se preservar, quando possível, os métodos aos quais os indígenas recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. E aí, pessoal, qual é a errada? Pessoal, a errada é a letra C. Pessoal, ele fala prescindem. Cuidado com essa palavra, tá? Quando fala prescinde, é dispensar, desobriga, tá? Então, a 169 obriga, determina que os governos devem adotar medidas de preservação do meio ambiente, tá? Então, quando fala o prescinde, está falando que o governo é desobrigado a adotar medidas, não, pessoal. Então, a questão errada é a letra C. A A está correta. Então, quando sanções penais sejam impostas, deve-se dar preferência a tipo de punição outras que o encarceramento. Então, pessoal, o encarceramento é a última opção das penalidades, o que dita aí a Convenção 69, beleza? A B, de fato, a Convenção 69 proíbe a imposição, tá, de serviços pessoais obrigatórios, tá? Isso aí é previsto sim, tá? Essa proibição de imposição. A letra D. Sim, pessoal, os indígenas, eles têm que ter condições de compreender qualquer meio. Então, procedimentos legais, eles precisam tem que ser fornecido meios para que eles possam compreender, tá? É uma forma de consulta livre, prévia e informada, tá? E de fato, pessoal, o Estado ele tem que garantir que os métodos aos quais os indígenas recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros. Então, pessoal, se uma medida de local ali dentro da própria comunidade é uma medida de repressão a delitos, se for tradicional, o Estado tem que dar essa garantia. Só que, pessoal, essa repressão ela não pode ir contra direitos fundamentais, tá? Então não pode ir. Mas se não vai contra direitos fundamentais e é tradicional, o Estado tem que garantir, tá? Tá, pessoal? IDECAN 2017. Nos termos da Convenção 69 da OIT, a expressão povos interessados corresponde mais propriamente pessoal, a população indígena e tribal, tá? Tá lá no artigo 1º, tá? Que fala: a presente convenção aplica-se aos povos tribais em países independentes, tá? E aos povos em países independentes considerados indígenas. Então, a letra correta é a letra B. 2017, banca IDECAN. Nos termos da Convenção 169 da OIT, os governos devem assumir a responsabilidade de desenvolver ações que propiciem ao público-alvo, exceto a. Respeito à identidade social e cultural, costumes e tradições e instituições respectivas. B. A promoção da plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos. C. Auxílio aos membros dos povos interessados na eliminação das diferenças socioeconômicas. D. O isolamento das tribos indígenas, assegurando a preservação das formas de vida e tradições. E.
Direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população. E aí, pessoal, qual é errada? Pessoal, é a letra D. Bora ler uma por uma? Olha só. De fato, a Convenção 69, ela traz aí garantias de respeito à identidade social e cultural, costumes e tradições e às instituições dos povos indígenas. Então, tá correto. Tá? A promoção da plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais, correto. A eliminação das diferenças socioeconômicas dos indígenas e não indígenas, correto. Tá? Letra E, direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população. E isso, pessoal, direitos iguais, tá? Beleza? Pessoal, 2012 aí a Banca Exaf. Com relação à Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, assinale a opção incorreta. Bora lá, letra A. Os governos deverão garantir que os membros desses povos se beneficiem em condições de igualdade dos direitos e oportunidades previstos na legislação nacional para os demais cidadãos. B. Os governos deverão pôr em prática programas coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das populações interessadas e sua integração progressiva na vida dos respectivos países. C. Os povos indígenas e tribais desfrutarão plenamente dos direitos humanos e das liberdades fundamentais sem qualquer impedimento ou discriminação. D. A autoidentificação como indígena ou tribal deverá ser considerado um critério fundamental para a definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente convenção. E os governos terão a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática para proteger seus direitos e garantir respeito à sua integridade. Pessoal, a errada aqui é a letra B. Pessoal, está falando aqui integração progressiva da vida dos respectivos países. Pessoal, errado, tá? Então, Convenção 69, Constituição de 88, aboliu essa ideia de integração dos indígenas à sociedade nacional, tá? A letra A correta, tá? Os indígenas, né, tem que ser garantido aos indígenas condições de igualdade de direitos, tá? A letra C também diz a mesma coisa, tá? A letra D fala aí de autoidentificação, tá? É a consciência de identificação, tá? Os indígenas têm que ter essa consciência de identidade, então ninguém, nem o Estado tem que definir quem é indígena, né? Isso vem da sua autoconsciência de identidade. Beleza? Banca FCC. Para os fins da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, sobre povos indígenas e tribais, são considerados indígenas e os povos que descenderem de populações que habitavam os países ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista, ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for a sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou parte delas. B. Cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. C. Assim definidos pelo direito internacional. D. Que, respeitada a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições e as suas instituições gozam
em condições de igualdade dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população e assim definido pelo direito interno dos estados. Pessoal, a correta é a letra A, tá? Tá lá no primeiro artigo, tá? A convenção aplica-se aos povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingua de outros setores da coletividade nacional e que sejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial, tá? E também aos povos em países independentes considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista, tá? Então, a letra correta é a letra A. Pessoal, Sebrasp aí, cargo de defensor público do ano passado. Há exatos 30 anos, um novo tratado internacional sobre os direitos dos povos indígenas e tribais entrou em vigor no mundo. A Convenção 169 da OIT, um dos braços da ONU. Como referência a essa importante convenção, assinale a opção correta. A. A consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção em apreço restringe-se a empreendimentos que afetem o meio ambiente, não alcançando a política pública de saúde. E aí, pessoal, certo ou errado? B. A referida convenção limita-se aos direitos dos povos indígenas e no Brasil, o ADCT, trata dos direitos das comunidades remanescentes de quilombolas. C. Por ter sido produzida e proclamada no âmbito da OIT, a referida convenção trata somente de direitos trabalhistas dos povos tradicionais. D. A convenção em apreço deverá ser aplicada a questões de ordem penal relativas aos povos indígenas. D. A data limite para denúncia da citada convenção é 5 de outubro de 2023. Setembro, né? 5 de setembro de 2023. Caso não o faça, o Brasil ficará obrigado a segui-la por mais 10 anos. Pessoal, a questão correta é a letra D. A convenção em apreço deverá ser aplicada a questões de ordem penal relativas aos povos indígenas. Lembra que eu falei que a Convenção 69 traz vários direitos sociais nos seus artigos? Inclusive aí questão de ordem penal, tá? A questão ela não se restringiu somente à ordem penal. Então, como ela não restringiu somente à ordem penal, ela está correta. Bora ler as outras. A letra A fala da consulta prévia livre e informada, tá? E fala que ela só se aplica a empreendimentos que afetam o meio ambiente. Não, pessoal, ela afeta a todas as políticas, tá? Uma política pública, tá? Educação, saúde, questão de língua, se for uma política pública aí de saúde, qualquer legislação, tá? Qualquer medida legislativa, administrativa, tem que ser consultadas, tá? Então, isso torna errado que fala que não alcança as políticas públicas de saúde, tá? Alcança tudo que for afetar os povos indígenas. A convenção ela não se limita somente aos povos indígenas, também aos tribais. E os tribais aí tá os quilombolas, os ribeirinhos, tá? E outra coisa, pessoal, ela não se limita somente a direitos trabalhistas, tá? Trata de questões previdenciárias, saúde, educação, cultura, beleza? Letra E também tá errado, pessoal. Bora lá, Sebrasp, analista legislativo. Em relação ao planejamento energético brasileiro, julgue o seguinte item. São iniciativas que refletem o esforço governamental para aprimorar a gestão socioambiental no âmbito do setor energético, a instituição do cadastro socioeconômico da população atingida por empreendimentos de geração de energia elétrica,
A regulamentação da atuação dos órgãos e entidades federais envolvidas no processo de licenciamento ambiental e o esforço para o estabelecimento dos procedimentos da consulta nos moldes da Convenção 69 da OIT. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, correto. Tá? Essa consulta livre, prévia e informada aos indígenas se aplicam amplamente nos processos de licenciamento ambiental. Não só nos processos de licenciamento ambiental, como a gente viu na questão anterior, tá? E é uma medida aí de aprimoramento da gestão socioambiental, tá? No setor energético, tá? Lembrando, não só no setor energético, tá? Então, sim, a questão está correta. Bora lá, pessoal. Banca TRT. Sobre as convenções da Organização Internacional do Trabalho, analisa a proposição. É uma questão adaptada, tá? Eu eliminei os outros itens que não tratavam da OIT. O Brasil, de acordo com a Convenção 69 da OIT, deverá consultar os povos indígenas mediante procedimentos apropriados e, particularmente, por meio das instituições indígenas representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. E aí, pessoal? Correto, né? Falei isso aí na aula, tá? A consulta, pessoal, isso aí é um dos pilares, uma das questões muito importantes aí da 169. Outra questão adaptada aí. Leia e analise o seguinte item. A Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, conhecida como Convenção 169 da OIT, foi ratificada pelo Brasil. Entre outros aspectos, ela trata da contratação e condições de emprego e estatui que os governos devem adotar medidas para prevenir qualquer discriminação entre trabalhadores pertencentes a esses povos. E aí, pessoal, correto, né? Direitos iguais, tá? Eliminação de discriminação entre trabalhadores, tá? Bora lá, pessoal. Analise as assertivas sobre a Convenção 169 da OIT que versa sobre povos indígenas e tribais. Primeiro item. Os programas e os serviços de educação destinados aos povos indígenas ou tribais interessados deverão ser desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles, a fim de responder às suas necessidades particulares e incorporar sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores, promovendo suas aspirações sociais, econômicas e culturais. 2. Quando não for viável ensinar as crianças dos povos indígenas ou tribais interessados a ler e escrever na sua própria língua indígena, ou na língua mais comumente falada no grupo a que pertençam, as autoridades competentes poderão adotar a língua mais falada no país signatário. 3. A República Federativa do Brasil ratificou a referida convenção que não obriga a garantir aos trabalhadores pertencentes a esses povos igualdade de oportunidade e de tratamento para homens e mulheres no emprego, devendo ser respeitada a cultura sobre o regime de trabalho de cada grupo ou povos indígenas e tribais. E aí, pessoal? Pessoal, a única questão correta é a primeira, tá? Então, é exatamente o que está na Convenção 69, tá, pessoal? Então, primeiro item está correto. Pessoal, o segundo e o terceiro, eles estão errados. Olha só, o 2 está errado por quê? Aqui fala o seguinte: quando não for viável ensinar as crianças dos povos interessados ou tribais interessados, quando não for viável ensinar as crianças dos povos indígenas ou tribais interessados a ler e escrever na sua própria língua, na língua indígena ou na língua mais comumente falada no grupo ou a que pertençam, pessoal, até aqui está correto, tá? Então, está errado aqui para frente. As autoridades competentes poderão adotar a língua mais falada no país signatário. Não, pessoal. Quando não for viável, pessoal,
As autoridades competentes deverão efetuar consultas com esses povos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir esses objetivos. Então, quando não for viável aplicar a língua indígena, o Estado não pode já adotar a língua mais falada no país, não. Tem que consultar os indígenas, tá? Beleza, a terceira aqui fala assim que o Brasil ratificou a referida convenção que não obriga a garantir os trabalhadores pertencentes. Pessoal, não obriga, ó, é errado, pessoal, obriga sim. O Brasil assumiu esse compromisso, beleza, pessoal? Então a questão tá errada quando fala que não obriga, tá? Bora lá, pessoal. De acordo com as convenções da OIT, todas as afirmações são corretas, exceto, pessoal, é uma questão adaptada, tá? Bora lá. A Convenção número 169 aplica-se aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições, ou por legislação especial, e aos povos em países independentes, considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país, na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for a sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições ou parte dela. Pessoal, item correto. Item correto, tá? Pessoal, está lá no, se eu não estou enganado, no primeiro artigo da convenção, tá? Falei quais são os povos interessados, os povos que se destinam. E basicamente a questão juntou o artigo todo, tá? Trazendo aí a questão dos povos tribais e os povos indígenas, então, item correto. Pessoal, finalizo aqui mais essa aula, tá? Agradecer a vocês o compromisso, tá? Então, tá aí, pessoal, mais uma aula para o nosso projeto de aprovação FUNAI, tá? Então, a gente está aqui já se dedicando a esse concurso antes mesmo do lançamento do edital, para que vocês estejam preparados, tá, pessoal? Então, tá aí. Quero muitos aprovados, tá, pessoal? Quero todo mundo se tornar servidor público da FUNAI, tá? Então, pessoal, tá aí nosso projeto, mais uma aula. Pessoal, o material completo está na plataforma Soma, tá, pessoal? Então, bora lá, pessoal, bora para frente e aprovação, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.